Hoje, dando continuidade, eu não estava presente, mas eu vi que falaram que eu tinha que explicar. Eu vou ler e ele explica, ele vai, ele se vira. Dando continuidade na nossa série, O Verbo em Nós. Se você está chegando hoje, se você não estava conosco no domingo passado, nós começamos uma série no Evangelho de João, denominada O Verbo em Nós. Leia o Evangelho de João, nos acompanhe, faça as suas devocionais no Evangelho de João, compartilhe com a sua família, anote as perguntas para fazer para o Wesley. A vingança é do Senhor, meu irmão. Mas de verdade, anotem aí, pastores, eu li aqui um negócio, eu estou em dúvida, eu não queria esperar para chegar lá até o dia. Tá bom, a gente conversa, mas se empenhe, esteja junto. É uma oportunidade para a gente estar aprendendo junto, não somente nas exposições do domingo, mas você com a sua família em casa, ou você sozinho no trabalho. Onde você estiver, leia João. Faça aí de João aí café da manhã, almoço, para que você possa, junto conosco aqui, estar caminhando nessa série que vamos estar trabalhando de 21 capítulos. Que Deus nos ajude, porque todas as vezes que começamos uma série é uma bênção. Olha aí, que bons améns, amém. É uma bênção. Aí a gente que vai falar, o Senhor fala então. Vamos começar? Vamos dar o start? Em vocês primeiro? Misericórdia, esse negócio desse lado. Vamos para cá. Isso. Fica aí. Abra comigo a sua Bíblia para a gente poder continuar. Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 ao 18. João, capítulo 1, versos 6 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto com o Pai, o tornou conhecido. Senhor, eis a tua palavra nessa noite. Cuida do nosso coração e da nossa mente. Que essa palavra penetre profundamente os nossos corações, transformando as nossas vidas, as nossas ações de dentro para fora, ó Pai, a começar em mim. Essa é nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bem, o Evangelho de João, muitas vezes, é chamado de o Evangelho da Fé. Mas também poderia ser chamado de o Evangelho do conflito entre a fé e a incredulidade.
Porque, como nós vamos ver, do início ao final dos eventos no livro, que a apresentação do Messias, ao passo que provoca confiança, ela também provoca incredulidade em alguns que ouvem. E a gente vê isso em todo o Evangelho. E isso fica evidente logo no trecho em que a gente denomina prólogo. Aí do verso 1 ao verso 18, o qual eu acabei de ler. O início, o prólogo, a introdução feita pelo Evangelho. Wesley, na semana passada, explicou o que é o prólogo e já nos adiantou os panos de fundo do Evangelho. Tudo o que precisava para a gente poder entender acerca do Evangelho de João. Se você não veio, se você perdeu, acesse os canais da igreja e veja, olha só, hein? Mexendo a igreja. E nos ajudou numa compreensão detalhada, a qual nós vamos trabalhar em cima dessa introdução. Nos mostrou acerca do tema e versos chaves da passagem. Eu sei que todo mundo sabe qual é o tema, qual é a palavra que ali encabeça, que ali é central do Evangelho de João. Qual é a palavrinha? Crer. Crer. Lembra? Mais de 98 vezes. Nem eu que não estava aqui. Crer. Coloca isso aí na cabeça e no coração. Crer. O Evangelho de João, dos seus temas principais, a palavra crer aparece mais de 98 vezes. O capítulo-chave é o capítulo? Olha aí, boa, Bruno. Capítulo 3. Capítulo-chave é o capítulo 3. O versículo central das Escrituras, qual que é? Olha aí como vocês estão bem. Estão aumentando a nota. Olha que bênção. As estrelas na coroa do céu estão se multiplicando. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. E os versos chaves, que vai falar o propósito do livro, quais são? Alguém lembra? Olha aí. Falta mais um. 20 do 30 ao 31. Muito bem, Laura. Olha que bênção. Então a gente não pode perder isso aí de vista. A gente não pode perder de vista porque todas as vezes, em tudo que a gente vai falar acerca do Evangelho de João, gira em torno dessas informações. Essas informações têm como base, para todas as vezes que você precisar entender aquilo que o Evangelho de João está falando, você vai compreender o que o Evangelho de João quer mostrar. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Crer que Jesus é o próprio Deus. O Evangelho de João está apresentando Jesus dessa forma. Jesus Cristo é o Logos, a palavra. Além disso, vai mostrar a sua missão, que é vida e luz. Salvador do homem, vida. E revelador de Deus, luz. A luz, ela faz o quê? Revela, ilumina, clareia. Por isso que faz esse comparativo, essa ligação de Jesus com a luz. E como a gente viu na semana passada, Jesus é o próprio Deus, na essência e na prática dos seus atributos. Que desde o início, que desde sempre ele existiu, que sempre esteve presente desde a criação. Se você ler lá em Gênesis, quando vai relatar, Moisés vai relatar acerca da criação, vai dizer como? Vai falar no plural, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ali Jesus já estava. E nós vamos para a segunda parte, que é mostrar as testemunhas, que a segunda parte do prólogo quer mostrar sobre ser testemunhas da luz. Quer ser sobre testemunha da luz, de Jesus Cristo como Salvador e revelador glorioso do caráter de Deus. É isso que essa segunda parte do prólogo nos mostra. E nós vamos trabalhar em 2 pontos apenas, mas que é uma bênção e que Deus nos ajude. O primeiro ponto é Jesus, a palavra ou Logos, apresentado como vida e Salvador em sua revelação ao mundo. Isso está dos versos 6 a 13. Jesus, a palavra, ou seja, o Logos, apresentado como vida e Salvador em sua revelação ao mundo. Verso do 6 ao 13.
E o segundo ponto é Jesus, a palavra, ou Logos, que ministra como luz e revelador, mostrando o caráter glorioso, cheio de graça e de verdade de Deus, verso do 14 ao 18. É com essas duas ideias que nós vamos trabalhar essa noite. Jesus, como o Logos, apresentado como vida e salvador em sua revelação ao mundo, e Jesus, a palavra, o Logos, que ministra como luz e revelador, mostrando o caráter glorioso, cheio de graça e de verdade de Deus. Louvado seja o Senhor. Nesse primeiro ponto, Jesus, a palavra, o Logos, apresentado como vida e salvador em sua revelação ao mundo, ele já vai nos mostrar como que ele faria essa apresentação. Como que o autor mostra que essa apresentação de Jesus ao mundo, essa apresentação de Jesus aos homens se deu. Como que isso se deu? Como que foi feito isso? Como que se iniciou? Como que se daria essa apresentação de Jesus ao mundo? Lembrando que a cabeça e o momento do autor, ele estava num contexto judeu, tá bom? Lembrando sempre disso. Considerado o último profeta do Antigo Testamento por muitos comentaristas, este homem, do verso 6, vai apresentar, abrir o caminho para que a verdadeira luz brilhasse. Quem é esse homem? João Batista. Olha aí. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Os outros 3 evangelhos mostram João Batista como um iniciador do evangelho de Jesus e sua pregação na igreja primitiva. Já aqui o autor vai mostrar que a palavra, o Logos, foi primeiramente apresentado ao público por um homem. Mas foi qualquer homem? Não. Um homem enviado por Deus. Um homem enviado por Deus. Por isso que muitos pais da igreja acreditam e atribuem a João Batista como o último profeta do Antigo Testamento, por mais que os seus relatos estejam no Novo Testamento. Porque na cabeça deles é aquele que vinha anunciar a vinda do Messias. É aquele que abriria o caminho para a pregação do Messias. A gente viu o seu nome, que era João. E interessante você não perder de vista, você falava assim, como que João fala de João? Uma informação muito importante para nós. Todas as vezes que o autor fala sobre João, ele não está falando de si mesmo. Ele está falando de João Batista. Tá? Algumas vezes que o autor ele vai se referir a ele mesmo, ele não cita o seu próprio nome. Ele vai dizer o seguinte, ele vai chamar a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava, ou aquele a quem Jesus amava. Todas as vezes que João vai falar de si mesmo, é essa nomenclatura que ele usa, com aquele a quem Jesus amava. Enviado por Deus é a expressão de uma tarefa específica. Não é por acaso, não é algo tipo assim, beleza, tá fazendo alguma coisa? Não, tava indo ali pastar uns boi. Quer anunciar acerca da luz? Vamos lá, né? Tô fazendo nada. Tô de folga hoje. Não, foi um comissionamento muito genuíno, verdadeiro. O autor, parece que não é nada, mas o autor colocar isso como João sendo um homem enviado por Deus, isso coloca, esse comissionamento, o coloca numa galeria, por exemplo, que Moisés e outros profetas que foram comissionados pelo próprio Deus, chamados pelo próprio Deus estão. E às vezes passa a informação, foi chamado por Deus. Tem noção da seriedade de que é um comissionamento vindo do próprio Deus? E aí, quando a gente lembra as narrativas, principalmente do Antigo Testamento, principalmente colocando com Moisés ali, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar onde você pisa é terra santa, é local santo. Porque ele foi comissionado pelo próprio Deus.
Assim como Samuel foi comissionado pelo próprio Deus e tantos outros. Essa era a importância. E qual era a função desse comissionamento? E qual era a função desse homem que agora estava sendo comissionado por Deus? O verso 7 vai dizer: testemunha para testificar. Essa linguagem de testemunha para testificar, ela era utilizada nos tribunais da época. Ele veio como testemunha de algo, alguém que testemunharia de algo verdadeiro, da luz verdadeira, não de algo que é falso, não de algo que é mentiroso, mas a testemunha de algo verdadeiro. Só aqui a gente já começa e já consegue fazer uma aplicação para nós. Ao passo que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e o professamos e o confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ter o quê? Um comissionamento, vindo pelo próprio Deus, que ele vai dizer lá em Mateus capítulo 28, na grande comissão, que é: portanto vão, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já começa um comissionamento dado pelo próprio Senhor, um comissionamento dado pelo próprio Jesus, para fazer o quê? Testificar, ser testemunha da verdade. Aí aqui a gente já pergunta: nós temos sido de fato testemunhas dessa verdade? Nós testemunhamos, e não é aquela ideia nossa de testemunho, de vir aqui na frente e falar bem assim: eu quero contar o meu testemunho, mas com a sua vida, a proclamação, o falar, porque num tribunal você fala, você testemunha a favor daquele que está ali no banco dos réus. Você é uma testemunha, aqui nesse caso, ele é testemunha de algo fiel e algo real. A palavra aqui é marturel, que significa ser testemunha da messianidade e divindade de Cristo. Olha o papel que João tinha. Ser testemunha de que Jesus Cristo era o Messias. Para nós, às vezes, a gente pode ficar com essa cara, às vezes assim, com a cara de gol contra. Tá, e aí? Que Jesus é o Messias, tá bom. Lembra do contexto judeu? Lembra que passa-se 400 anos de silêncio? Lembra-se que passa um período esse povo aguardando esse Messias, esperando esse Messias, e agora uma testemunha desse Messias, da messianidade e da divindade de Cristo. João seria essa testemunha, assim como nós somos testemunhas disso nos dias de hoje, ou deveríamos ser. Em casa, no trabalho, na escola, na rua, no trânsito, na igreja, em todos os lugares, sermos testemunhas de Cristo. Mostrar quem é Cristo através das nossas vidas. E olha que missão. A luz aqui, né? Que luz é essa? Tem um sentido de o que manifesta, ou seja, lembra o que eu falei? De iluminar, de trazer a luz. Tratando-se de Jesus, manifestar, trazer a luz, uma iluminação divina a fim de revelar e transmitir vida por meio de Cristo. A gente lembra na semana passada, o pastor Wesley falou sobre isso, sobre o mundo que estava em escuridão, sobre a treva dos nossos corações. Essa luz é específica, é uma qualidade exclusiva da divindade de Cristo, que vem iluminar as nossas vidas, que vem iluminar o nosso coração, que vem nos salvar, que vem nos tirar das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. E com qual propósito João seria testemunha dessa luz? Se você olha aí, as respostas estão todas no texto, para que todos pudessem crer. Entendam, João Batista não é o resultado da salvação ou da fé do povo, mas ele é um mensageiro, uma testemunha fiel. O seu testemunho é relatado nos 4 evangelhos e foi muito produtivo na disseminação do evangelho. Traz para nós nos dias de hoje. Às vezes, eu converso muito isso com algumas pessoas, nós olhamos as histórias bíblicas como algo muito bonito. Olha só,
a fé de Paulo. Olha só que lindo Jó. Olha só que bacana Davi. E aí a gente vai olhando para as Escrituras como se fossem apenas histórias bonitas, mas que quando chega o momento da gente viver essa história, quando chega o momento da gente testemunhar acerca dessa história, de refletir essa história, de que essa luz que Cristo nos alcançou seja refletida através das nossas vidas, a gente não consegue. A gente não consegue fazer isso para que todos pudessem crer. Para que todos possam crer. E às vezes a gente acha que fica no campo de um evento ou de algo programado dentro de um calendário, programado dentro de uma programação da igreja. Ah, sábado é dia da ação mais amor. Agora é hora de falar, hein? Agora é hora de falar de Jesus. Agora é hora de testemunhar sobre Jesus, hein? Ação mais amor. Até que horas, Bruna? Das 10 ao meio-dia? Das 10 ao meio-dia eu vou testemunhar sobre Jesus. Não. A gente precisa testemunhar acerca de Cristo, acerca dessa luz em todo o tempo da nossa vida. Ninguém fala e ninguém diz que é fácil, mas essa é a nossa comissão. Esse é o nosso comissionamento. Isso é o que nós temos que fazer. E olha que interessante a preocupação do autor no verso 8 em mostrar que, por mais que João Batista tivesse um papel importante, ele em si não era luz. Abre um parêntese. Que isso, hein? Tem muita gente achando que é a luz, que sem ela nada acontece, que sem ela nada vai acontecer. Quer seja na vida da igreja, quer seja na vida da família. É o estrela, ou a estrela. Para não falar, tá falando só para os homens? É o estrela e a estrela. E ainda usa o versículo fora de contexto. É porque você sabe, né, pastor? Sem mim nada podes fazer. Ó, essa foi boa. Nós não somos a estrela. Só há uma estrela que brilha e que tem que brilhar. Chama-se Jesus de Nazaré. Chama-se Jesus Cristo. Nós não temos que brilhar. Nós não temos que aparecer. É mais importante que Ele e que nós, porque a glória é dele. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Com ninguém. Fecha parênteses. Por isso, fiz questão de mostrar antes o significado do que o autor mostra, o que representa a luz aqui. Porque nós não temos condições. Nós não somos o Messias e nós não temos a divindade do próprio Deus como Jesus tinha. Então essa luz é exclusiva. Só Ele tem essa luz. Só Ele brilha. Só Ele tem poder para salvar. Só Ele tem poder para iluminar aqueles buracos mais obscuros da minha e da sua vida. Nos resgatar do fundo do poço. A gente sempre conversa sobre isso. A gente não sempre foi pastor. Deus nos tira das trevas e nos traz para a maravilhosa luz. Alguém apresentou a luz para nós. Alguém apresentou o evangelho para nós. Cristo se revela para nós. A luz se revelou. E iluminou as trevas do nosso coração. Louvado seja o Senhor. É um caráter único e exclusivo de Deus. O evangelista utiliza da oração negativa no verso 8 para enfatizar e pavimentar o caminho para o verso 9. Veja o verso 8. Ele próprio não era luz, uma negativa, mas veio como testemunha da luz. E aqui, esse versículo que eu parei na cabeça com ele
eu citei já umas 200 vezes para Wesley, compartilhei com alguns irmãos hoje. Ele pavimenta para falar o que vai dizer no versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todo homem. Tem noção que é isso? Tem noção que de um tempo de espera, de um povo que já estava condenado, como nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados, e você vem chegando a verdadeira luz que ilumina e salva aos homens? Isso é extraordinário. Isso é algo para aquecer o nosso coração. Apontando para Cristo, apontando para Jesus, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Sabe quando acaba a luz ali em casa, dá um blackout, e aí alguém aparece com a lanterna e você fala: rapaz, chegou a luz. Que bom que você trouxe uma luz aqui para iluminar, se salvou, estava tropeçando em tudo aqui, caindo em tudo. Eu estava me machucando. Se fecha tudo aqui, ó, faz um blackout geral. Alguns, e aí vocês tiram a placa de saída de emergência, alguns por ter a memória fotográfica, vai lembrar onde estão as portas, outros você vai ver que está caindo, vai cair um por cima do outro, cadeira vai fazer barulho. Se apagar tudo, deixar um blackout, o que a gente vai fazer? Vai se machucar, vai tropeçar. Era assim que a gente vivia. Mas o que João está falando aqui no seu evangelho é que está chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. Você pode até estar aqui nessa noite, mas se essa luz não chegou no teu coração ainda, se essa luz não faz parte da tua vida, se essa luz não faz parte da tua história, chegou a luz que é capaz de iluminar as trevas do seu coração, de te tirar desse poço fundo, de te tirar dessa escuridão, desse breu total, e te mostrar a vida, e a vida em abundância que há em Jesus de Nazaré, não na religião, não numa placa de igreja, mas nele, porque ele é a verdadeira luz que ilumina a todo homem. O que vale destacar aqui é que o Evangelho de João, com frequência, utiliza a palavra verdade e verdadeiro para diferenciar aquilo que é eterno e celestial daquilo que é terreno e temporal. Quando você lê aí, se você quiser anotar, e é legal que as próximas mensagens você traga aí, tenha o costume de trazer um caderninho, uma caneta. Sempre você vai ver no Evangelho de João ele falando verdade e verdadeiro, que é para testificar, que é para chancelar algo que é diferenciado, algo que não é daqui, algo que não é temporal, mas que é algo que é eterno. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz real que ilumina a todo homem. O interessante é que essa luz aqui não é um mero reflexo. Não está chegando um reflexo de luz. Está chegando a luz. Um refletor gigantesco, capaz de iluminar a tudo e a todos. A palavra no grego para verdadeiro é aletinos, que significa real, mas é real porque é a plena revelação da verdade de Deus. É um real exclusivo para a pessoa de Cristo. Não é apenas um verdadeiro, como você fala, eu vou comprar algo que não é... Não pode falar xing-ling? Não mais, né? Que é o quê? Uma réplica. Por isso que é bom ter gente inteligente. É isso aí, Elisa. Uma réplica. Que é uma réplica... Não é só disso, verdadeiro ou réplica, mas algo que é exclusivo de Jesus, é real, é verdadeiro, é a plena revelação da verdade de Deus. Quer ver uma comparação? Assim como o maná era o verdadeiro e genuíno pão do céu, Cristo é a genuína autorrevelação de Deus aos homens. Assim como o maná era o verdadeiro e genuíno pão do céu, Cristo é a genuína autorrevelação de Deus aos homens. Real,
e não fantasiosa ou falsa, verdadeira, não apenas um reflexo, mas uma luz por completo. A luz que estava chegando ao mundo estava chegando como a luz que iluminou a escuridão na criação. Ali no haja luz. Afinal de contas, ele estava lá. Não foi isso que vimos na semana passada? Que ele estava no começo? Sim ou não? Vocês estão comigo? Vou trazer umas bombas dessa. Para vocês acordarem, hein? Lá, no haja luz, a mesma que iluminou aquela escuridão que tinha no começo, é a mesma que ilumina o homem que está nas trevas e na escuridão, coberta e representada pelo pecado. Como que está o nosso coração nessa noite? O nosso. Eu, vocês. Como que está o nosso coração? A luz está aqui no nosso coração? Ou o nosso coração está em trevas? Está em escuridão? Onde está o nosso coração? Onde que está o nosso coração? O interessante é que o uso do mundo, da palavra mundo no Evangelho de João, é de ninguém que tem fé. Olha que interessante. Ou seja, aquele que vem até a fé já não é mais deste mundo. O mundo ele está perdido. O mundo ele está no caos. Por isso que ele precisa de um Salvador. Leia João 15, 19. Se você puder projetar aí, por favor, querido. Alguns eu vou... Olha o que vai dizer. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Quando João usa a palavra mundo, ele está fazendo uma separação de trevas. João sempre vai mostrar o mundo dessa forma. O mundo é algo que está em trevas e precisa de uma luz, e precisa de um Salvador. E Cristo agora tira a gente do mundo, das trevas, para trazer para a sua maravilhosa luz. Se Jesus é o Salvador do mundo, isso diz muito sobre Jesus, mas nada de positivo sobre o mundo. Se o mundo precisa de salvação, se Jesus é o Salvador do mundo, isso diz muito sobre Jesus. Mas nada que seja de positivo sobre o mundo. Aí quebra-se muitas teorias dos ursinhos carinhosos. Não, ele é bonzinho. Ele não tem... Só falta Jesus. Já ouviram essa frase? Já ouviram essa frase? Ele é tão bonzinho, só falta Jesus. Só falta Jesus. Falta tudo, meu filho. Está em trevas. Não é porque a gente quer que seja assim que vai ser. Lembre sempre disso. Entre a nossa opinião e as Escrituras, o que vale são as Escrituras. A nossa opinião não vale de nada. Ah, eu não concordo. Eu não concordo que seja assim. Então, seja perfeito, igual Deus, e escreva uma Bíblia para você. Quando for assim, eu acredito no que você está falando. Mas antes disso, não existe bondade. João faz questão de deixar claro, porque vocês lembram do contexto? Aqui tinha, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que fariseus e mestres da lei, achando que eram mais santos que outros, no que eles se apegavam. E João está falando, amigão, sem Jesus, sem a luz, todo mundo é ruim. Não adianta vir colocar essas roupas de ver Deus, cheio de pedra, cheio de negócio aqui, uns vestidos lá bonitos que os homens usavam naquela época, para demonstrar santidade, porque vocês estão podres por dentro. Vocês estão cheios de treva. Não adianta. É só com Cristo. É só com Jesus. De outra forma não dá. Então, se você está nesse pensamento aí, não, mas pastor, ele é tão bonzinho, só falta Jesus. Meu filho, falta tudo. Fala de Jesus para essa pessoa. Se só falta Jesus para ele, falta tudo. É nisso que a gente tem que se atentar.
Portanto, aqui, indicando que o mundo precisa de um Salvador, de um mundo que já está perdido, o autor está armando o palco para a rejeição em massa no versículo 10. Ao passo que se a luz vem ao mundo iluminar todo homem, é porque a vida fora daqui, a vida e a luz, Cristo e nós, não pertencemos ao mundo que é caracterizado pelas trevas. Lembra disso? 1 João 2,16. Se ele colocar mais rápido que eu aí, vai ser bênção. 1 João 2,16. Olha o que vai dizer. Olha como que João tem um entendimento de mundo. Olha como que João coloca a palavra mundo. Pois tudo que há onde? No mundo. A cobiça da carne. Olha como o mundo é bonzinho, que você fala, só falta Jesus. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é próprio deste mundo é rejeitado em excesso por Deus. O que é característica desse mundo por Deus é rejeitado em excesso. O versículo 10 e 11 vai dizer o seguinte: o que havia criado o mundo estava no meio deles. Veja, lembra que ele pavimenta, ele monta o palco para a rejeição em massa que vai vir no versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A palavra autorrevelada, o Criador de todas as coisas junto com o Pai, agora vem ao mundo, criado por ele para salvar aqueles que estavam em rebelião. Porém, o mundo, os seres criados, não reconheceu como aquele que já era anunciado desde Gênesis capítulo 3, verso 15, onde a gente chama de proto-evangelho, primeiro evangelho. Lembra? O que diz em Gênesis 3,15? Cri. Esmagar. O filho da mulher pisará, esmagará a cabeça da serpente. Essa lhe ferirá o calcanhar. Certo? Ali já mostra o primeiro evangelho. Ali já está mostrando Jesus. Só que eles não entenderam. Eles não entenderam isso. Ele já havia falado acerca disso com os discípulos em Mateus 13, 10, 17, na parábola do semeador. Quando ele fala que propositalmente ele vai cegar, que ouvindo não ouçam, não entendam. Por quê? Porque alguns não creram nessa luz. Porque alguns rejeitaram essa luz. Rejeitaram aquele que já estava sendo anunciado desde o princípio. E com isso, e aí baseado, ele cita Isaías 6,10, vem a declaração de que veio para os seus. O que é os seus aqui no original? Seu povo, a aliança, Israel, sua casa, a sua família. Veio para os seus, primeiramente. Mas os seus não o receberam. Ou seja, não reconheceram a sua divindade, não reconheceram como Salvador, a luz salvífica. Quando Jesus começou a sua caminhada na terra, criada por Ele mesmo, realizando prodígios e maravilhas que caracterizava a sua divindade, os seus, os judeus, não o reconheceram como sendo o Messias, o próprio Deus, rejeitando aquele que era da sua própria casa, da sua própria parentela. Interessante, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Veio para aqueles que eram seus. Veio para aqueles que eram a sua casa, mas os seus não receberam. Foi rejeitado. Rejeitado pelo seu próprio povo. Foi rejeitado pela sua família inicialmente. Lembram disso? Seu irmão, Tiago, que escreve uma das primeiras cartas, um dos primeiros livros do Novo Testamento, só foi crer no seu irmão após a ressurreição. Quando ele vai passar por Nazaré, o que ele faz? Ele faz alguns milagres e o que ele diz? Vamos embora. Por quê?
Um profeta não tem o quê? Vocês sabem. Isso. Já estava sendo rejeitado. E aí faz a pergunta: pode vir algo bom de Itapema, Guarujá? Ô, brincadeira. Nazaré. Veja, a rejeição já havia começado. Primeiro na sua casa, dentre os seus. Por isso que a palavra aqui, seus, quer dizer casa, família, parentela, povo. Foi onde começa a rejeição dessa luz. É onde começa a rejeição do Messias. Mas ele fala, porém, houve quem o recebesse e cresce nele. Versículo 12 e 13. Contudo, aos que receberam, creram em seu nome. O nome é muito mais que um rótulo. É o caráter da pessoa. É a própria pessoa. É o próprio Cristo. O Messias esperado. O Salvador do mundo. Essa expressão indica que aqueles que receberam a Cristo, que tiveram tal fé, ganharam o quê? Um direito. Que primeiro era para os judeus e agora aberto para todo aquele que crê. E aos que creram, deu-lhes o direito de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. O André falou acerca de adoção. A palavra aqui no original, que é teknia, na verdade aqui não fica filho, aqui fica criança de Deus. Porque João só vai utilizar essa expressão filho de Deus para Cristo, o unigênito, o filho único. Ele sempre vai tratar nós, aqueles que foram salvos por Cristo, como crianças de Deus, ou seja, adotados por Deus. A palavra que você está lendo na sua Bíblia como filhos de Deus, na verdade é criança de Deus, porque nós somos adotados por Deus. E a gente nem combinou nada, hein? Olha que benção. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é lindo. O novo nascimento espiritual que João vai dizer, acompanhe comigo. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem de algum homem, mas nasceram de Deus. Um novo nascimento espiritual. João vai dizer que não é por descendência natural. Sabe o que é isso? Se eu sou crente, o meu filho é crente. Não é por descendência. Não é por descendência natural. Você sabe quem era meu avô? O meu avô... Aí vai, tá. Legal, mas e você? Qual foi o dia da sua experiência com Cristo? Qual foi o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Que bênção que seu avô, sua mãe, seu pai... Periquito papagaio não, porque isso não entra. Tio, tia... Ninguém quer saber da sua descendência não, meu filho. Isso aqui não é árvore genealógica não. Isso aqui é evangelho. É individual. Está aqui a minha mãe. Minha mãe pregou o evangelho para mim. A minha mãe ensinou o caminho do evangelho para mim. Não foi um negócio instantâneo. Quando ela entrega a vida a Jesus, ó. Adicional de salvação, senhora? Para os seus filhos? Não! Não. Por isso que João está falando. Não é por descendência. É porque cada um entrega a sua vida. E vocês lembram do contexto? Não perde o contexto de cabeça. O judeu acreditava que por causa da descendência... Estamos tranquilão. Sabe quem é nosso pai? Sabe aí? Adair está falando aqui. Abraão, velho. Tamo bem. Aí, vai nessa. É em Cristo. Por isso que João tá falando, vem dar carteirada aqui não, hein, velho. Não vem dar carteirada aqui não, que teu pai era Abraão. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Você tem que reconhecer a verdadeira luz que ilumina todo homem. Não vai ser por descendência natural. Nem
pela vontade da carne. O nascimento espiritual não vem também das vontades humanas, das relações físicas. Exemplo, vamos ter relações mulher, porque o contexto aqui, o homem que propunha isso, mulher, agora nós vamos nos deitar, que nós vamos fazer um crentinho. É literalmente isso que ele está falando. A vontade humana da carne é literalmente isso. Porque os homens faziam isso. Vamos aumentar a descendência de Deus, mulher. Não é por vontade da carne, não é por vontade de nascer um filho. Ninguém vai ali e fala assim, eu vou fazer um crente. É o que fala. O texto no original quer dizer isso. Eu precisava ser específico nesse ponto. Porque tem gente que acha que quando nascer, vai nascer um crentinho, uma bênção. Olha só. Vamos lá. E não vai, meu filho. Não é por sua vontade, é pela vontade de Deus. Misericórdia, para. Vamos caminhar. Porém, o novo nascimento é a exclusividade de um ato divino. É o Espírito gerando vida naqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Parece que isso fala em algum lugar. Não sei se foi num letreiro de um caminhão que eu vi. Efésios 2, capítulo 1. Mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor que nos salva. O autor vai explicar mais detalhado acerca da regeneração através de Cristo, mais para frente. A obra de Deus da salvação é totalmente soberana e graciosa, mas a realidade da responsabilidade humana em crer e receber nunca é cancelada. Lembra? Rejeitaram, entendam bem, rejeitaram e outros creram e receberam. Deus nunca tirou a responsabilidade humana. Ele não fez robô. Você chega na pizzaria, a sua pizza já está lá na mesa? Com sabor e tudo? Você não vai sentar lá na mesa e vai falar pro garçom, não te falaram nada ainda não, velho? Não mandaram um pedido lá de cima não? Porque ele já sabe o que eu vou pedir. Ele já sabe o que eu vou pedir. Porém, ele deixa aqui quem peça, aqui quem escolha. Eu. As escrituras nunca anulam a responsabilidade humana, porque Deus não criou robô. Deus criou seres inteligentes, com inteligência para pensar, para tomar suas decisões. A obra da salvação é totalmente soberana e graciosa. Totalmente. Mas não anula a responsabilidade humana. O segundo, Jesus. A palavra ou logos que ministra como luz revelador, mostrando o caráter glorioso e cheio de graça e de verdade de Deus. Versículo 14 a 18. Veja o versículo 14 o que vai dizer. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O autor escreve para o pensamento gnóstico de que Jesus era uma força, um espírito e não humano. E ele fala, não, ele tornou-se carne, a palavra, o logos, vestiu a nossa humanidade, se fez um de nós, exceto no pecado. Sentindo o que sentimos e passar por tudo o que passamos. Se você ler os 4 evangelhos, Jesus teve sede, Jesus teve frio, Jesus teve fome, Jesus teve calor, Jesus teve cansaço. Foi tentado por Satanás. Porém, ele não podia pecar. Aí, se você quer fazer 250 perguntas sobre isso, Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Discipuladora, um oferecimento. Ministério de Educação. É isso. Ele se tornou um de nós. Ele sentia. Quando você lembra que os discípulos falam, mestre, não te importa que morramos, o senhor está aí dormindo? Ele dormia porque ele estava cansado. Que não tinha Uber naquela época.
Não tinha um táxi de jumento. Tá indo para onde? Não tinha, era andando. Como diz na minha terra, era calo. Ele estava cansado e dormiu no barco. Quando os evangelhos dão todos esses detalhes, é para mostrar a humanidade de Cristo. E João vai falar isso para rebater os gnósticos que achavam, não, esse cara é diferente, que ele é um espírito, ele é um ser. Por isso que 1 João 1:1 vai dizer, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, tocaram. Lembra o que acontece com João? Na ceia, ele reclina o peito, ele reclina a cabeça sobre o quê? O peito de Jesus e deita. Mestre, acaso sou eu o traidor? Ele era de carne e osso. Era isso que João estava mostrando. Era isso principalmente que ao escrever esse evangelho, Jesus queria mostrar para aqueles que não acreditavam nisso. Além dele se vestir da nossa humanidade, o que ele fez? Ele estava entre nós. A ideia aqui, a palavra aqui é tabernaculou. Uma presença constante e visível de Deus com seu povo no Antigo Testamento. Aqui é um jogo de palavras. O autor usa o tabernaculou porque a maioria, se não quase todos que estavam escutando eram judeus e sabiam quando se falava de tabernáculo o que estava acontecendo. Ele tabernaculou, ele fincou entre nós. A presença de Deus constante. Ele finca o seu tabernáculo aqui. Deus estava entre os homens. Imagina o privilégio que aqueles homens tiveram. E depois disso, o que acontece? Eles passam a ver a sua glória como unigênito do Pai. O que estava no deserto, o qual Moisés queriam ver. Lembram dessa passagem? Que Moisés pede para ver Deus. E Deus permite que ele apenas veja as suas costas. Agora aquilo que Paulo vai dizer em Colossenses 1:15, de que é a imagem do Deus invisível, que Cristo é a imagem do Deus invisível, agora estava ali, e todos podiam tocá-lo, todos podiam vê-lo, porque ele estava tabernaculando, ele estava habitando, a presença de Deus estava no seu povo. Mas muitas vezes a gente não se importa com isso. Às vezes a gente canta que Deus está aqui, que Deus está no nosso meio, mas que isso não faz diferença nenhuma na nossa vida. Que isso não faz diferença nenhuma para nós. E o interessante é que o autor aqui vai falar que ele tabernaculou para ser cheio de graça e de verdade. De novo, olha a palavra, verdade e verdadeiro. Essa palavra, cheio de graça e de verdade, revela os atributos de Deus relatados no Antigo Testamento, onde Deus é conhecido por sua fidelidade e longanimidade. Gênesis 24:27, Salmo 25:10, Provérbios 16:6, onde Deus é conhecido por isso, cheio de graça. João testemunha acerca de Jesus. O ministério de João precedeu de Jesus. Porém, a palavra, por ser eterna, já existia antes de João Batista. E ele reconhecia isso. E aí ele vai dizer no 16 e 17, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. O que quer dizer isso? É uma expressão muito utilizada por Paulo. Aqui tem um sentido de enfatizar que a salvação é um exclusivo dom de Deus, ou seja, um Deus gracioso que concede a graça de enviar o seu Filho para iluminar e salvar os homens. Graça, vindo de Deus, sobre graça. E que explica que no tempo de Moisés existia a graça e verdade através da lei, e que ambas foram reveladas em sua plena forma na pessoa de Cristo Jesus. É isso que quer dizer o graça sobre graça.
Ele vai dizer no 18, para a gente caminhar para o fim, que ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, tornou-se conhecido. Jesus é a revelação do caráter perfeito de Deus. Por isso, ele faz a afirmação: quem vê a mim, vê ao Pai. A gente conclui, a ênfase do prólogo é a revelação do Logos, da palavra. Mas não só a revelação, como também um anúncio do mesmo. Na pessoa de João Batista, uma testemunha escolhida por Deus para anunciar e testemunhar acerca da luz. Onde os judeus, o rejeitaram, mesmo ele se tornando humano a fim de salvar os pecadores e aqueles que estavam em trevas. A luz que veio ao mundo a fim de iluminar os homens que escolheram não andar na luz, mas viver segundo a ordem desse mundo e andar em trevas. Mesmo assim, João não deixou de testemunhar fielmente acerca dessa luz, acerca dessa salvação, acerca da luz que ilumina todo homem, que iluminou a mim e a você num dia da nossa vida. Bem prático. Duas coisas, o que isso tem a ver comigo, como isso se aplica na minha vida. Pastor, legal, toda essa informação, e agora, o que eu faço com essas informações? Você que já está na luz, nós que já estamos na luz, temos o dever de testemunhar acerca dessa luz, como João fez. A gente precisa sair daqui nessa noite pensando se de fato nós testemunhamos acerca da luz. Se de fato essa luz faz diferença na nossa vida. Se de fato essa luz que nós dizemos que carregamos dentro do nosso coração, ela é mostrada, ela é refletida através de ações práticas no nosso dia a dia. Se a verdadeira luz que ilumina todo homem, que salvou a mim e a você, isso é colocado em prática nos nossos dias. Como que você é testemunha da luz? O que você e eu nós temos feito para sermos testemunhas da luz? De anunciar, de falar. Porque, meus queridos, eu não vou tomar uma pancada sozinho. Primeiro eu vou falar de mim. E depois eu falo igual na minha terra dos outros. Se eu tivesse, muitas vezes, o mesmo empenho para testemunhar acerca da luz, como eu tenho para falar de futebol, rapaz, muito mais gente já teria conhecido o Evangelho de Cristo. E se a gente tivesse essa gana de testemunhar na nossa vida acerca da luz, igual a gente tem para defender candidato político, não seria uma luz, seria um Maracanã inteiro iluminado. Pá! Já pensou? Fala igual o reverendo que a gente conheceu? Que doidice. Sergipano, ele distância. Doidice isso aí, velho. Já pensou? Se a gente tivesse essa... Então, meu irmão, eu quero te falar hoje, é de um Jesus que transformou a minha vida. Você precisa conhecer. E não precisa apertar tecla nenhuma. Ó. E leva a bandeira. E manda mensagem no zap, comendo o juízo dos outros. Já pensou? E aí sobra pra gente depois. Mas é uma realidade pra gente refletir. Já pensou se a gente testemunhasse da luz, com essa gana, que a gente faz muitas outras coisas na nossa vida? Vocês não notaram, não, uma coisa?
Parece, eu não sei se essa informação é verídica ou não. Alguém, se tiver aqui, tiver informação, pode me corrigir, não tem problema. Parece, se eu não me engano, eu não sei se são 60 ou 70% de que o Brasil é considerado um país cristão. Agora entenda. Quando eles colocam cristãos, eles fazem uma salada da filha da mãe. Todo mundo é cristão. É isso? É isso, mais ou menos? Como que um país 60, 70% cristão não influenciou ninguém? A gente é um dos maiores na violência, a gente é um dos maiores na corrupção, a gente é um dos maiores em tudo que é de ruim. Empresa não quer contratar crente, porque crente que dá atestado falso, crente que mente, crente mata uma avó, um tio, um cachorro todo dia. Oh, como que a gente vai ser testemunha da luz dessa forma? Como que a gente vai testemunhar acerca da verdadeira luz desse jeito? Já pararam para pensar nisso? Que se fosse de fato, se fosse para seguir as escrituras, o nosso país deveria estar bem melhor? Afinal de contas, se tem cristão, ele vai fazer o quê? Um cristão, ele faz o quê? Ele testemunha acerca da luz. Se ele testemunha acerca da luz, a galera está bem. Aí a gente viveria, igual eu falo para um amigo meu, igual aqueles panfletos de uma determinada denominação, que tá um cara deitado na beira de um lago. Eu já falei para Deus que eu quero ficar assim, deitado na beira do lago, acariciando uns tigres, uns lagos bonitos, umas florestas bonitas. Era para estar assim aqui. Mas você vê que loucura que o nosso país vive, e tem ele pela sua maioria como cristão. Falta da gente testemunhar da verdadeira luz que ilumina todo homem, como a gente faz muitas outras coisas com afinco na nossa vida. E você que está aqui, que está nas trevas, segundo o curso desse mundo, e deseja encontrar a verdadeira luz, essa é a hora. Esse é o momento. Eu gostaria de pedir, enquanto eu falo, por favor, que os irmãos, porque o nosso intuito não é constranger ninguém, mas se o seu coração, se você acha que a sua vida não tem jeito, se você acha que já não tem mais jeito, para o que quer que seja na sua vida, há uma esperança. Há uma luz que nos tirou das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Eu gostaria de pedir, por favor, o louvor já pode vir. Eu gostaria de pedir, por favor, que você fechasse os olhos, abaixasse a cabeça nesse momento. E eu não poderia, ao falar de Jesus, ao falar daquele que tira a gente das trevas para a maravilhosa luz, sair daqui sem perguntar para você que está aqui nessa noite: você já teve um encontro com Cristo? Essa luz já alcançou de fato o teu coração? Se você não entregou a sua vida ao Senhor e quer fazê-lo nessa noite, a gente não quer te constranger. Levante uma de suas mãos e venha até aqui à frente. Por isso que eu pedi para que os irmãos baixassem a cabeça, fechassem os olhos. Pastor, eu não estou me sentindo bem nesse momento em levantar a mão e entregar minha vida a Jesus aí na frente de todo mundo. Eu vou estar na porta. Eu e o Wesley. Nos procure. Mas eu não queria falar só para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. E você que está me vendo aí também em casa, não para você somente. Mas eu gostaria também de falar nessa noite para você que está andando em caminhos tenebrosos. Pastor, eu conheci o Evangelho um dia, mas hoje eu ando em trevas. Hoje a verdadeira luz não faz parte da minha vida. As trevas dominaram meu coração, as trevas dominaram as minhas ações, e eu ando na escuridão, e eu gostaria de me reconciliar com o Senhor. Há alguém nessa noite que gostaria de se reconciliar com o Senhor? Levante uma de suas mãos, para que a gente possa orar por você. Não? Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Obrigado porque nós tivemos esse privilégio de ouvir acerca da luz. Mas também agora nós temos a responsabilidade de testificar, de testemunhar acerca dessa luz para esse mundo que está perdido, para que esse mundo que está em trevas. Tira-nos, Senhor, da nossa inércia. Tira-nos, Senhor, da nossa
comodidade, Pai. Senhor, transforma os nossos corações verdadeiramente. Converte os nossos corações para que falemos com afinco acerca dessa luz. Ei, eu quero te falar acerca de um Jesus que mudou e transformou a minha vida, que mudou e transformou a minha história. Por favor, Senhor, que essa chama acenda no nosso coração para pregar o Evangelho, para testemunhar acerca de Ti, para falar acerca do Senhor, aquele que esteve entre nós, o único Salvador, e nos trouxe vida e vida em abundância. Por favor, Senhor, faz isso, por favor, Pai. Cuida de nós, nos dá um restante de semana abençoado, e que essa palavra queime e arda primeiramente no meu coração, ao ponto de transformar as minhas ações e que eu testifique da luz muito mais do que coisas secundárias na minha vida. E que o Senhor tenha a primazia nas minhas palavras e principalmente no meu coração. Faz assim também com os meus irmãos, ó Pai. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.